E aluno, voltamos com mais um bloco aí do nosso curso sobre os conceitos relacionados à internet, intranet e extranet. Sou o professor Fabrício Melo e é um grande prazer estar aqui com você passando conhecimento para que você tenha aí um bom proveito na sua prova e seja mais um aprovado aí dos milhares de aprovados que o Gran Cursos está aprovando aí praticamente todos os meses, né? Nós somos aí recordistas, o curso que mais aprova no Brasil, disparado, né? Então vamos lá, no bloco passado nós fechamos com a nuvem computacional, antes falávamos sobre Google, né? Nós falamos aí basicamente nos primeiros blocos sobre a estrutura da internet e sobre os serviços mais importantes que compõem a internet, perfeito? O nosso objetivo agora é falarmos sobre como a internet funciona por dentro, como que é possível você ter milhões de equipamentos espalhados pelo mundo inteiro, de marcas diferentes, sistemas diferentes, conectados e falando a mesma língua. Isso é uma coisa muito interessante se você parar para pensar, não é? Então, por que, por exemplo, eu tenho um equipamento da marca A, você tem um equipamento da marca B, sistemas diferentes e nós conseguimos se comunicar? Interessante, né? Muito simples, porque antigamente as redes de computadores realmente elas eram heterogêneas. Você tinha rede Novell, você tinha rede Apple, rede Microsoft, rede IBM. Então essas redes elas não se comunicavam realmente entre si. Não tinha como eu fazer um equipamento A e falar com o equipamento C. Não batia. Qual foi a ideia? Acabar com isso. Criar um padrão. Criar regras que têm que ser obedecidas pelos fabricantes para que todos consigam falar a mesma língua. Senão, não conversa. Então, se eu criar um aparelho hoje e não seguir esse conjunto de regras, meu aparelho não conecta à internet, eu estou fora do mercado. Quem que vai comprar meu aparelho? Você compraria um celular que não conecta à internet? Você compraria um notebook que não tem acesso à internet? Não vai vender nada, vai ser um fracasso de vendas, não é? Então, é o que a gente vai estudar agora. O que foi possível para fazer com que todo mundo falasse a mesma língua na rede? Joga lá. É isso aí, ó. Nós vamos estudar os protocolos da internet, aluno. Sem eles, nada feito. Então, olha lá. É um conjunto de regras e convenções padronizadas que devem ser obedecidas a fim de permitir o quê? A troca de dados entre computadores ligados em rede. Ou seja, todo mundo tem que ter essa padronização, né? Aí você vai ter o quê? Uma família de protocolos que torna possível a comunicação dos computadores de redes diferentes, tá vendo? Sistemas heterogêneos se transformando em sistemas homogêneos. Essa que é a ideia. Aí como é que a gente vai entender como funcionam esses protocolos? Olha esse desenho aí, que desenho interessante. Primeiramente, vamos raciocinar o seguinte, aluno. Existem duas organizações que estudam esses protocolos, tá? Uma é chamada TCP/IP e uma outra é chamada de OSI, tá? Essas organizações têm a função de apenas regulamentar o estudo da rede. Então, toda a rede, você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, a rede vai ser estudada por meio de partes, que eles chamam de camadas, onde o OSI regulamentou em 7 camadas e o TCP/IP regulamentou em 4. Aí eu quero chamar a atenção aqui de você. Existe uma realidade em concurso público hoje, é o seguinte, você não pode negar. Os concursos realmente vêm ficando cada vez mais competitivos e cada vez mais difícil a prova, porque é muita gente fazendo. Tem concurso aí que dá 100 mil pessoas por uma vaga. Então quem se destaca é aquele cara que teve um estudo mais afinco, é o cara que foi mais persistente, que estudou mais detalhes. E as bancas, pegando essa ideia desse profissionalismo, muito profissional fazendo concurso, estão realmente cada dia mais aprofundando um pouco. E uma coisa que está sendo cobrada nos concursos de hoje são essas camadas aí, do modelo OSI e do modelo TCP/IP. Se fosse um curso meu aqui há um ano atrás, eu não ia nem falar para você estudar isso. Não ia, porque realmente não caía, era mais para a área de TI, as matérias específicas. Só que os concursos agora estão começando a pedir mais isso. Então eu vou detalhar com você aí essas camadas, né?
que o OSI atenta e o que o TCP/IP estuda, e eu quero que você preste atenção, pegue isso, tá, como uma matéria que realmente pode estar caindo aí na sua prova. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, o OSI começa a implementar pela camada 1, que é a camada física. Essa camada aqui, aluno estuda, por exemplo, cabeamento, né, estuda a placa de rede, é a parte menos abstrata da rede, parte física da rede. Depois, você sobe para a camada 2 de enlace, que é a camada responsável pelos erros. A identificação dos erros da camada 1 refletem na camada 2, na camada de enlace. Então, ela identifica os erros da camada 1. Essas duas camadas, ó, equivalem só à camada 1 do modelo TCP/IP, que é a camada de rede. Então, o TCP/IP opera apenas com essa camada aí que equivale às duas de lá. Perfeito? Aí depois, nós temos a camada 3, que é a camada de rede. Essa camada é responsável pelo estudo do IP que a gente vai estudar, pela identificação das máquinas da rede, né, pela colocação dos dados no cabeçalho dos pacotes, que eu vou destacar para você daqui a pouco. Essa camada 3 equivale a 2 daqui, da internet, né, do TCP/IP. Depois nós subimos, aluno, para a camada que divide a parte física menos abstrata para a parte mais lógica, que é a parte mais abstrata, que é a camada 4, ó, chamada de camada de transporte. Essa camada é responsável pelo estudo dos protocolos de transporte da rede. Ela equivale à camada 3 daqui, do TCP/IP, com o mesmo nome, chamada de camada também de transporte, ok? Depois vem a camada 5, que é a camada de sessão, que é a camada que estuda o estabelecimento da conexão das nossas máquinas com o servidor, para fazer o handshake, né, o pedido, e estabelecer a conexão. Depois vem a camada 6, que é a camada que traduz, tá? O que está sendo transmitido na rede tem que ser traduzido, ok? E por último, vem a camada mais abstrata de todas, a camada mais lógica de todas, que é a camada mais perto do usuário, que é a camada de aplicação. É onde estuda os programas, navegador, né, os programas de e-mail, né? Essas três camadas equivalem à última aqui do TCP/IP, uma paulada só, que também chama-se aplicação. Essas que eu destaquei de azul são as camadas que eles cobram, são as camadas da internet. Porque as outras são camadas mais para a parte da rede em geral. A parte de internet ela é mais focada nessas três camadas, que é onde entram os protocolos, que você vai observar pela minha explicação, que é que você vai precisar aprender. Perfeito? Então, pegando um pouco dessas camadas, vamos à explicação. Olha só, como é que vai funcionar o paradigma da internet? A internet, aluno, trabalha com esse paradigma aqui, ó. Você tem um computador chamado cliente, que é o nosso computador, que vai fazer um pedido da informação para um ISP, que é um servidor, Internet Service Provider, ou seja, o computador que está provendo a informação. E o servidor retorna o que você pediu. Então a comunicação da internet ela é baseada nisso, cliente, servidor, servidor, cliente. Posso dizer que 100% dos casos são assim? Não. É praxe, é a maioria. A internet trabalha com esse paradigma, cliente-servidor. Mas existem serviços na internet que não trabalham necessariamente como cliente-servidor. Temos o exemplo, por exemplo, do Bitcoin, né, daquela famosa moeda digital que está aí no mercado há algum tempo. O Bitcoin não opera com cliente-servidor. O Bitcoin não tem um banco central. O Bitcoin não tem uma empresa que centraliza num servidor o serviço de compra de Bitcoin. Não. O Bitcoin é uma rede onde os clientes têm suas carteiras digitais fazendo transação com outros clientes. Né? A gente chama de P2P. Então eu tenho a minha carteira de Bitcoin, vou fazer uma transação com você, onde eu vou comprar algo de você. Então vai ser debitado da minha carteira e creditado na sua. Então a gente faz uma comunicação direta pela rede Bitcoin, né? Utilizando o sistema de mineração, né? O Bitcoin ele é lançado num livro chamado Blockchain, que é uma espécie de livro razão, que recebe a transação,
né? Esse arquivo ele é criptografado e ele vai ter que ser minerado aí pelos mineradores de Bitcoin. Quando o minerador consegue minerar, ele nada mais faz do que quebrar a criptografia daquela transação. Aí é lançado em blockchain, gerando o débito na minha carteira e gerando o crédito à sua carteira. Então a gente trabalhou com um sistema chamado P2P, sem ser um servidor. É o contrário do cartão de crédito, que já tem um servidor. Quando você passa o cartão na maquininha, a maquininha comunica com o servidor do banco e fala assim, ó, o cara quer gastar R$1.000, tem R$1.000 aí? A maquininha, o servidor tem, ele tem crédito de R$1.000, pode liberar aí o pagamento. A maquininha libera, tá tudo certo. O Bitcoin não é assim, perfeito? Então é praxe, mas não é 100% a internet conexão cliente-servidor, perfeito? Então voltando lá, temos aí o cliente-servidor, o que vai acontecer? Vai entrar em cena o primeiro protocolo agora, que é um protocolo chamado DHCP. Ó. Esse protocolo chama-se Dynamic Host Configuration Protocol. Ele é um protocolo responsável em gerar para o equipamento cliente um número de identificação. Esse número é um número chamado IP, que pode observar que é um número ó, dividido em 4 partes, tá? 4 octetos, que a gente vai detalhar depois, que é responsável pela identificação dessa máquina na rede. Então esse protocolo DHCP que vai gerar para minha máquina uma identificação. Lembrando que esse número nunca pode passar de 255, tá? O IPv4, ele varia de 0 a 255. Esse IP também é conhecido como IP quente. Então o DHCP ele gera para a gente IP quente. Quem é o IP quente? É o IP que vai para a internet. Esse número eu consigo, tá, conectar a internet através dele. E quem gerou para mim foi o DHCP. Sabe como é que você mata o DHCP, aluno? É só lembrar do celular. Quando você bota o seu celular no modo avião, você perdeu todas as conexões com a sua rede, perfeito? Seu telefone está isolado da rede. Quando você sai do modo avião, você estabelece a conexão com a operadora do seu celular e a operadora do seu celular, através de um protocolo chamado DHCP, gera um número para o seu telefone, tá? Chamado IP. Esse número é o que faz você ser identificado na rede. Perfeito? Então volta lá. Esse número IP, ó, ele é estudado aí, ó. Tá vendo que tem uma setinha? Então essa camada 2, internet, e a camada 3 de rede, ó, são as responsáveis pelo estudo do IP, que é o número de identificação. Perfeito? Então gerou o número, estou conectado à internet. O que eu vou fazer? Vou pedir uma informação para o servidor. Quando eu pedir a informação para o servidor, olha só que interessante. Dependendo do tamanho da informação, aluno, o servidor vai quebrar ela em pedacinhos. Tá vendo aí, ó? Onde eu estou marcando um xizinho? Isso são pedaços de uma mesma informação. É como se eu fosse comprar uma carne no açougue, um pedaço de carne, e eu pedisse para o açougueiro cortar a carne em cubos. Esses cubinhos seriam chamados na rede de pacotes ou datagramas. Então as informações elas são quebradas em pedaços, exatamente para não gerar o quê? Não gerar congestionamento na rede. Porque se eu mandar uma informação completa, a rede pode virar caos e pode parar. Então o ideal é dividir em pedaços, né, para que a rede não pare. Aí sabe qual que é o mais interessante disso? Saber que pacotes referentes a uma mesma informação podem viajar por caminhos diferentes, sabia disso? E chegar até o seu computador? E sabia que você tem um aparelho responsável em escolher o melhor caminho desses pacotes? Qual é o nome desse aparelho que você tem na sua casa? Olha ele aí, ó. É o roteador. O roteador que é o responsável em escolher a melhor rota para esses pacotezinhos aí. Perfeito? Escolheu, roteou os pacotes? Sim. Identificou os pacotes? Ó, porque os pacotes são identificados, tá? Por isso que eles chegam. Tá vendo que eu botei o IPzinho em cima? Ó? Cada pacotezinho recebe o número da sua máquina, é como se fosse uma carta. É identificação. Então, identificou, vamos mandar os pacotes embora. Aí vai chegar um momento que quem que vai carregar esses pacotes? Aí a gente chega numa outra fase aqui, ó. Esses pacotes têm que ser transportados. Então, vamos imaginá-lo no seguinte, ó. Que eu vou ter uma frota de caminhões que vão transportar esses pacotes para mim. Esses caminhões
são dois, ó. Um é chamado TCP e o outro é chamado UDP, que são protocolos estudados aí, ó, na camada de transporte. Muito cuidado, viu? Essa camada que estuda o TCP e o UDP. Qual a diferença dos dois protocolos? Vem aqui comigo. TCP é um protocolo confiável, tá? A gente chama de protocolo roteável, tá? O TCP, ele faz o ordenamento dos pacotes e ele vai te dar a garantia da entrega desses pacotes. Então, se algum pacote se perder na rede, vai gerar para você uma mensagem de erro. Aí você vai retransmitir novamente. Então, você sempre tem a garantia que a informação que viaja pelo protocolo TCP, ela vai chegar. Se não chegar, você vai ter uma mensagem de erro. Porém, por ele estabelecer esse roteamento, a transmissão se torna um pouquinho mais lenta. E tem transmissões na internet que tem que ser rápidas. Então foi criado um outro protocolo chamado UDP. O UDP é um protocolo que a gente conhece como não confiável, não roteável. Por quê? Porque o UDP não faz o reordenamento dos pacotes e ele não te dá a garantia de entrega. Se o pacote chegar, parabéns. Se não chegar, problema. Tem que retransmitir de novo a informação. Porém, o UDP ele se torna rápido por não ter esse nível de confiabilidade. Quer ver exemplos? Por exemplo, aqueles vídeos do YouTube que nós chamamos de streaming de dados ou os vídeos Netflix operam via UDP. Quando você está assistindo um vídeo, o servidor está disparando os pacotes e se eles estão se perdendo ou não, não é problema. Por isso que o vídeo dá uma travadinha, o vídeo dá uma tremida. Provavelmente são pacotes que estão se perdendo na rede, mas a transmissão não é afetada. Você continua, porque você precisa de velocidade, né? Outro exemplo é o VoIP. Pode ver quando você fala assim, e aí, cara, beleza? Aí outra pessoa recebe, e aí? Não é assim? Por quê? Porque a hora que você falou a frase, ela foi convertida em pacotes. E esses pacotes se perderam na rede. E a hora que chegou na pessoa, ele reconverte pacote para voz. Se foi perdido o pacote, a voz não vai chegar toda. Isso trabalha com UDP, ok? Agora pega um exemplo de um e-mail. Você já recebeu um e-mail faltando os pedaços? Eu aposto que não. Os e-mails sempre chegam íntegros, completos na nossa caixa de entrada, porque o e-mail trabalha com transmissão via TCP, é o protocolo de transporte do e-mail, né? Sites. Pode ver, quando você acessa uma página e a página não é toda carregada na sua tela, aparece lá, a página contém erros. A página não foi carregada por completo. Sistema TCP. Aí você aperta o F5, ele vai atualizar a página e vai recarregar de novo. Entendeu a ideia? Então TCP e UDP são protocolos de transporte, TCP confiável, UDP não confiável, porém rápido. Ok? Joga lá. Então depois de escolhido aí o protocolo de transporte, qual é a próxima fase? É a tradução. É você entender o seguinte, ó, o que tem dentro desses pacotes? Você concorda que esses pacotes podem estar transportando um site? Sim? Né? Esses pacotes podem estar transportando um e-mail? Sim? Esses pacotes podem estar transportando um arquivo? Sim? Então vai chegar um momento que esses pacotes vão ter que ser traduzidos, que é a camada 6 lá do OSI que faz. Aí quando eles são traduzidos, a camada 6 manda o pepino para a camada 7 de aplicação, que vai ser a camada responsável em designar quais os protocolos de aplicação que vão lidar com o serviço. Por exemplo, ó, se for um site, você vai usar o protocolo HTTP ou HTTPS. Aí depende se a página é segura ou não. Se for um e-mail, você vai usar o protocolo SMTP ou protocolo POP, que a gente vai ver ainda, onde SMTP envia, o POP recebe. Se for arquivo, vai ser designado um protocolo chamado FTP. Então pode observar, aluno, que para cada serviço que nós utilizamos na internet, você vai ter protocolos responsáveis por esse serviço. Esses protocolos estão na camada de aplicação. Aí o que vai acontecer? Todas essas siglas que você está vendo na sua tela formam uma família. Família unida, feliz, não faz greve, trabalha 24 horas, sempre ao nosso dispor.
Você vai chamar essa família desse nome aqui, aluno, ó. É a família de protocolos chamada TCP/IP. Então caiu na sua prova. Qual a família de protocolos que torna possível a comunicação de computadores de redes diferentes? TCP/IP. Qual é o principal conjunto de protocolos da internet ou da rede? TCP/IP. Então, resumindo, se o pessoal do TCP/IP não tivesse nascido, não teríamos a internet. A internet só funciona por causa dessa sigla aí. Bacana? Pegou essa ideia inicial dos protocolos? Então, vamos trabalhar. Vamos fazer questões. Olha essa questão aí, questãozinha maravilhosa. Achei muito top essa questão. Ele deu uma página, não precisamos nos preocupar com a página, e ele vai dar uma história, e essa história é muito perfeita. Olha lá. Sabendo que ao se preencher os campos de informação indicados na página mostrada e clicar o botão consultar, então ele digitou alguma coisa aí e clicou em consultar, ok? Uma aplicação cliente-servidor será iniciada entre o servidor do sítio do STJ e o computador do usuário. Para aqui. É assim que funciona, aluno? Existe uma aplicação cliente-servidor, nesse caso aqui? Sim. Então aqui nós temos o primeiro ponto da questão. Ó. É assim que funciona. Aí continua. É correto concluir que, com base nos conceitos e modos de funcionamento da internet atuais, um conjunto de protocolos de comunicação denominado TCP/IP será utilizado para possibilitar troca de informações entre o servidor e o cliente. Para aqui. E aí, o segundo ponto da questão. TCP/IP é o conjunto de protocolos utilizado para tornar possível essa comunicação? Perfeito, é isso mesmo. Segue o jogo. Com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de pacotes. Aqui nós temos terceira informação. Procede, aluno. As informações são transportadas por meio de pacotes? Procede. Que contém cada um, além da informação a ser enviada e a de outros dados, o número IP do computador de destino. E aí, o pacote contém o número IP do computador de destino ou não contém? Contém. Tá a quarta informação que ele me deu no item. Nessa comunicação, é possível que pacotes referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes entre a origem e o destino. E aí, os pacotes podem viajar por caminhos diferentes ou não? Essa é a quinta informação. Podem. Então, olha que questão interessante. O aluno ele cobrou 5 conceitos em um mesmo item. Se você destrinchar essa questão, você destrincha ela em 5. Muito bem cobrada. Parabéns, examinador. Questão correta. É essa historinha que eu acabei de contar, traduzida numa questão de concurso para você matar. Belezinha? Segue o jogo, vamos para 18. Olha lá. O TCP/IP, pilha de protocolos na qual a internet funciona, é dividido em camadas específicas. Está vendo as camadas? 4 TCP/IP e 7 do modelo OSI, né? Cada uma com características próprias. Sim, cada camada características próprias, né? Por meio do TCP/IP, é possível, em conjunto com as aplicações, navegar na internet e enviar correio eletrônico. E aí, o que você acha? Sim, né? Através do TCP/IP eu consigo fazer toda a internet funcionar. Então, navegar e enviar correio eletrônico é feito por meio dos protocolos da família TCP/IP. Item correto. Agora, olha para você ver como é que as coisas evoluem na informática. Por isso que eu falei. Antigamente, eles cobravam o máximo isso aqui, ó. Eles falavam dessas camadas, mas não pedia nada além do que é isso. Agora, com a dificuldade que estão as provas, dá uma olhada nessa questão 19. Essa é uma questão que já é mais nova, é uma questão mais apertada. Olha lá. O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado ao modelo OSI, não contempla a implementação das camadas física, sessão e apresentação. Olha aí, tem que saber as camadas. Então vem cá,
Vamos lembrar aqui, ó, o TCP/IP. Vamos tentar fazer na mão para eu não colar lá no slide. E aqui tem o modelo OSI, sim? Nós vimos que o OSI tem a camada 1, física, né? Tem a 2, enlace. Essas duas equivalem a 1 aqui, que é a chamada de rede. Não é isso? Depois ele tem a 3 aqui, que é a camada de rede, que equivale a 2 aqui, que é a camada de internet. Depois tem a 4 aqui. Deixa eu consertar aqui a 4, chamada de transporte, que equivale a 3 daqui com o mesmo nome, chamada de transporte, perfeito? Depois temos a 5, que é a camada de seção, né? Depois temos a 6, que é a camada de apresentação. E depois temos a 7, que é a camada de aplicação. Essas 3 equivalem a 4 aqui, chamada de aplicação. Então ele está falando, ó, que o modelo TCP/IP não contempla as camadas físicas. Olha lá, tem camada física no TCP/IP? Não tem. Tem camada de seção no TCP/IP? Não tem. Tem camada de apresentação? Não, porque a física equivale à rede, né? A seção e a apresentação equivale à camada de aplicação. Então o item está correto. Viu a comparação que ele fez de um modelo com o outro? Então isso, na minha opinião, é um aprofundamento. O examinador, ele não tinha mais o que cobrar. Ficar cobrando muito esse basicão aqui, ó, chega uma hora que não dá mais. O candidato já sabe disso. Então ele vem e dá essa aprofundada e não tem como fugir mais. Perfeito, aluno? Bacana, entendeu a ideia? Então, beleza? Vamos fechar esse bloquinho com a introdução dos protocolos. Próximo bloco, seguimos aí com mais protocolos da família TCP/IP para a gente continuar estudando. Fui!